Oi, pessoal! Eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito de alguns desafios que esse período de isolamento social pode estar acarretando nas dinâmicas familiares. No caso, a diretora Fábio fez um convite para fazer essa conversa muito rápida e passar algumas dicas para que vocês, responsáveis pelas crianças do CEMEI Perpétuo Socorro, estejam aproveitando, na medida do possível, esse tempo de convívio com as crianças de vocês. Lógico que as crianças sentem falta do ambiente do CEMEI da mesma forma que as educadoras, todo o pessoal que trabalha na unidade educacional está sentindo muita falta delas. E nós sabemos também que mesmo com toda a organização das atividades não presenciais, nós estamos sentindo muita falta do carinho, do abraço, do afeto. Só que entendam que esse posicionamento neste momento é bem necessário para que a gente evite que o vírus circule e acabe atingindo pessoas que a gente gosta muito. Então, nós entendemos também a dificuldade de algumas famílias a respeito de como está organizando a sua casa, de como está organizando o seu espaço residencial, para que pelo menos em algum momento do dia você consiga trabalhar um pouquinho com a sua criança e está conseguindo fazer algumas atividades dos blocos não presenciais que são encaminhados pela equipe do CEMEI. O primeiro passo que a gente precisa, na medida do possível, quando eu digo na medida do possível, é porque eu não estou aqui para trazer uma cartilha para vocês, e sim para dar algumas orientações, algumas dicas do que talvez vocês consigam atingir nesse momento. A primeira dica é a organização de rotina. Não é colocar um quadro na parede, não é militarizar a sua casa com todos os horários, todos estabelecidos para as atividades. Mas é muito importante que tenha constância nas situações que ocorrem no dia a dia da criança. Quando ela vai para o CEMEI, ela fica bem segura porque ela sabe qual é o momento do lanchinho, qual é o momento da atividade no parque, qual que é o momento da atividade na mesa, qual que é o momento do brinquedo. Não é necessário que a família faça exatamente do mesmo jeito, mas prezando pelo desenvolvimento da criança, é bem importante que algum responsável, não precisa ser todo dia o mesmo, mas algum responsável organize um momento do dia e um espaço da casa para que a criança consiga desenvolver um pouquinho das atividades que são encaminhadas, porque essas atividades têm em vista o melhor desenvolvimento dessa criança. Vai estar auxiliando com que ela se desenvolva da melhor maneira possível, certo? Segunda tomada, segunda organização que a gente pode fazer é cuidar muito ainda, né, sendo um bracinho da rotina, cuidar muito com os horários de sono, porque uma criança pequena precisa descansar, e os horários de alimentação. Isso é bem importante também, não só as atividades do CEMEI. Nós entendemos que nenhum pai, nenhuma mãe, às vezes é a avó, às vezes é uma tia, às vezes é até uma babá que está cuidando dessa criança, não são necessariamente profissionais da educação. Por isso que as atividades que estão sendo encaminhadas são atividades tranquilas para serem até adequadas na rotina do dia a dia da criança. Temos atividades de culinária, atividades de vários tipos que podem ser até auxiliar com que essa criança construa sua autonomia no dia a dia, construa sua independência, sim, com o auxílio da pessoa adulta que vai estar organizando isso para ela. De preferência, que essa pessoa que acompanha, isso é a dica número 3, seja uma pessoa que tenha bastante paciência e que realmente consiga determinar esse tempo de contato com a criança, essa uma horinha de atividade por dia, que ela consiga estar realmente presente, sem mexer no celular, sem estar com a televisão ligada, para poder ter esse momento de concentração. As crianças pequenas, elas têm um tempo de atenção muito curto, por isso que é mais proveitoso que elas façam várias pequenas atividades, divididas em alguns momentos do dia, do que um monte de atividade de uma vez só. Por exemplo, uma criança de 5 anos, ela tem um tempo de atenção, de foco naquela atividade, mais ou menos nos 15 a 20 minutos.
Mais que isso, realmente ela não vai conseguir dar conta. Então, importante isso também. A gente sabe, como eu comentei, que tem muitas famílias que estão trabalhando fora, que são outras pessoas que não o pai e a mãe que estão cuidando dessa criança. E nós entendemos isso também. Nós entendemos que é um período difícil para todos, é difícil tanto para a família, como é difícil para as educadoras e a equipe do CEMEI, porque nós não sabemos como vai ser nosso futuro, nós não sabemos o que nos espera amanhã. E isso acaba gerando muito desconforto, acaba gerando muita ansiedade. Só que a ansiedade, ela pode ser minimizada, não quer dizer que, nossa, tudo vai se resolver como mágica. Não. A ansiedade, ela pode ser minimizada a partir do momento que eu observo cada momento que eu estou vivenciando ali com a minha criança. Lembrem, esse é um momento muito importante, porque se vocês não estivessem com as suas crianças em casa durante grande parte, agora todo o dia, essa criança está junto de vocês em casa, vocês vão poder observar pontos do desenvolvimento dela que, se ela estivesse no CEMEI, vocês saberiam somente por meio de um relatório, por meio do relato dessa educadora que está cuidando da criança. Então, esse é um momento muito rico, é um momento muito importante para a gente estreitar, para a gente fortalecer os laços entre a família, os laços entre os diversos membros dessa família, porque vocês são pessoas que estão se relacionando por meio do afeto, por meio do amor. E isso, nesse momento, é mais importante. Antes de você... Outra situação que pode estar minimizando um pouquinho, deixando um pouquinho menor essa ansiedade, é você escolher uma batalha por dia. Tem muitas coisas que eu gostaria que fosse desse jeito, que eu gostaria que fosse daquele jeito. Só que é muito, muito importante ver o que é o teu objetivo naquele momento e ver o que é importante tanto para a tua tranquilidade enquanto educador dessa criança, como para aquela criança, para que ela tenha o melhor desenvolvimento. Muitas vezes nós vamos abrir mão de algumas situações, deixar um pouquinho de lado, né? Para que a gente consiga ter tranquilidade nesse momento tão difícil para estar educando essa criança. Contem sempre conosco, contem sempre com a equipe do CEMEI, contem sempre com a direção, com as educadoras dos seus filhos, com as pedagogas, né, do CEMEI. A gente está junto nessa, com muita saudade de vocês e querendo que tudo, quando retornarmos para as nossas atividades normais, a gente retorne com saúde, com tranquilidade e pessoas melhores do que talvez a gente fosse no início dessa situação toda. Vamos junto trabalhar então?